Glórias a Deus. Mais uma vez quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que me suportou no primeiro período e que agora inicia mais esses 35 minutos de tempo na presença do Senhor. Você que está chegando agora, nós estamos trabalhando Gálatas capítulo 6. Já falamos sobre Gálatas 6:11 e nós vamos começar a falar de Gálatas 6:12 e 13. Vamos ler? É importante talvez a gente fazer essa leitura do 11 em diante. Gálatas 6, do 11 em diante. Assim diz a palavra de Deus: Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrangem a vos circuncidar somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe de mim, gloriar-me senão na cruz de Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, a paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. E nós falamos que no verso 11 o apóstolo Paulo ele utiliza o letras grandes como uma forma de enfatizar que quem estava escrevendo era ele e que as pessoas elas tinham que dar crédito a tudo que tinha sido escrito. E ele continua fazendo o fechamento da sua carta. No verso 12, ele fala sobre esta religião, essa manifestação, a essência da religião cristã. Ela é algo exterior? É algo interior? É uma coisa ou outra? São as duas coisas juntas? Temos de responder que o cristianismo não é fundamentalmente uma religião de cerimônias externas. Não são apenas rituais. Existem os rituais. Eles são importantes. Eles normatizam a minha forma de agir e a sua forma de agir, o meu proceder e o seu proceder. Cada igreja tem um formato. Há igrejas que são mais liberais, outras que são mais tradicionais. E dentro do conceito humano, isso não é problema. O problema é se você quiser estabelecer aqueles princípios como sendo os princípios da espiritualidade mais importante. O cristianismo não é fundamentalmente uma religião de cerimônias externas, mas algo também interior e espiritual, algo que procede do nosso coração. Os judaizantes, quem eram os judaizantes? Eram aqueles homens que eram judeus de nascimento e se convertiam ao cristianismo. Queriam trazer as normas, as formas de agir do judaísmo como um preceito a mais, em especial em relação à salvação. E eles estavam errados em relação a isso. Os judaizantes, porém, concentravam-se em alguma coisa exterior, especialmente na circuncisão. Então, além deles falarem que era necessário algo a mais, além do sacrifício de Cristo, eles especificavam a condição da circuncisão. Como também aqueles, e eles diziam no verso 12 e 13, aqueles que se deixam circuncidar. Nós já trabalhamos. É problema você se deixar circuncidar? É problema você deixar que estas normas externas dirijam o seu cristianismo? Sim.
Porque você está dando anuência, você está dizendo sim, não é só Cristo, precisa de mais alguma coisa. Eles querem que vos circuncideis. Estão forçando vocês a circuncidarem. O apóstolo Paulo ele fala bastante sobre esta condição. Muitas vezes nestas páginas nós consideramos um verdadeiro grito de guerra. Se não vos circuncidar, está lá em Atos 15:1, nós já lemos em outras vezes. Se você não se circuncidar, se você deixar o cabelo curto, se você deixar para o homem cabelo comprido, se você usar brinco, se você fizer tatuagem, se você não fizer isso, se você não entregar o seu dízimo, se você não for em todo culto, se você não circuncidar, você entende que são coisas externas? Se você não se circuncidar, você não pode ser salvo. Àqueles que acreditam nisso, quero te dizer que o sacrifício de Cristo ele é suficiente. E este sacrifício que você vem a fazer, ou esta atitude, pode ser entendida, dependendo da motivação do seu coração, como uma forma de você se santificar e pode ser agradável a Deus. Mas não queira colocar isso como algo impeditivo da tua salvação, porque isso não demanda de você a salvação. E por que eles faziam isso? Paulo é muito franco. No verso 12 ele fala, Gálatas 6:12, eles querem ostentar-se na carne, ou querem se mostrar e se elogiar. Eles querem falar assim, nós temos algo a mais. Você tem sua fé, eu tenho algo a mais. Você é eleito de Deus, você é um filho de Deus, uma filha de Deus, eu tenho algo a mais. Verso 13, para se gloriarem na sua própria carne. A circuncisão ela foi realizada no corpo. Entenda que foi instituída pelo próprio Deus. Mesmo na antiga aliança, aqueles homens, a salvação deles não estava contida naquilo, era apenas um símbolo. Ele deu a Abraão este conceito, que foi mais especificado dentro da lei mosaica. Mas em si mesmo a circuncisão, em si mesmo o cabelo, a pintura, a maquiagem, a roupa, não é nada. Se for tomado somente ela, volto a dizer, a expressão do seu ser exterior, ele tem que ser um sinônimo do que passa dentro do seu coração. Então você tem que tomar cuidado em relação a isso. Muitas pessoas, por exemplo, me perguntam a respeito de tatuagens. Não, porque eu li o texto de Deuteronômio e tal. E aí você fica pensando, não, o problema não é esse. O problema é por que a pessoa faz desta maneira? Por que a pessoa faz uma tatuagem? Por que a pessoa usa o piercing? O que está por trás disso? Isto é o problema que tem que ser investigado. Mas isso não é o limitador se você vai ser salvo ou se você não vai ser salvo. Imagina, se você, homem, eu não compartilho disso, mas se você, homem, usar um brinco, você perder a salvação, que coisa mais fútil. Parece que o sangue de Cristo não tem valor nenhum. Vale mais o teu brinco, ou a tua tatuagem, ou a tua vestimenta do que o sacrifício de Cristo. Essas coisas em si mesmo, só elas não são nada. No entanto, os judaizantes estavam colocando como uma ordenança de importância central, insistindo que sem ela ninguém pode ser salvo. E isso é a mentira. Esse é o engano. Cristãos que são da congregação cristã, as mulheres, elas usam véu. Você usar véu ou não usar véu não vai te levar para o céu ou vai te tirar do céu. Você quer usar? Usa. Não quer usar? Não usa. Mas não incomoda os outros. Como, porém, uma operação externa e física poderia garantir a salvação da alma ou ser uma condição indispensável da salvação? Não é. Não é. E se você vive debaixo de um jugo desse tipo, saia dele. Você não tem que viver nessa condição. Isso é ridículo. Era ridículo e continua sendo ridículo.
Entretanto, o mesmo erro continua sendo cometido hoje por aqueles que dão importância exagerada, por exemplo, ao sábado, por exemplo, ao batismo, por exemplo, a uma série de práticas que nós já citamos. O batismo, por exemplo, é algo importante, mas ele não é essencial. A palavra de Deus diz: todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então tem uma ordenança de Deus em relação ao batismo. Finalizei já o discipulado do Alice, finalizando o discipulado com a Ingrid, nós vamos ter o prazer de os batizar. Mas o batismo, ele não é o condicional da salvação. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Mas aquele que não crer, ele já está condenado. Se o batismo ele fosse essencial, como exigiam os judaizantes em relação à circuncisão, então estaria: todo aquele que crer e for batizado será salvo. E aquele que não crer e não for batizado já está condenado. E não está escrito isso. O batismo, o Cristo ressurreto, deu o batismo à igreja, assim como Deus deu a circuncisão a Abraão. O batismo é um sinal da membresia da igreja, do que passa dentro do teu coração, é a expressão exterior da sua fé. Mas tanto o batismo como a circuncisão, por maiores verdades espirituais que sejam, são apenas atos exteriores, atos físicos. É absurdo engrandecer tais coisas como meios indispensáveis à salvação. E então passar a se vangloriar, que é um segundo problema. Eu fui batizado e eu estou salvo. Você não está, você vai para o inferno. Isso era uma obsessão que a gente vê bastante em igreja grande. Na igreja onde eu congregava, as pessoas tinham uma tabela que talvez no momento inicial tinha sido criada como uma forma de controle positivo, mas que as pessoas começaram a usar de uma maneira negativa. Quantos foram salvos? Está aqui. Quantos foram batizados? Quantos disseram sim? Quantos isso? E aí você apresenta aquele número como um número estatístico para você poder falar o quê? A minha igreja, ela consegue batizar mais do que as outras. A minha igreja, ela salva mais do que as outras. Quanto engano. O que tem, então, a importância central? Se não é o exterior, o que é importante? Pois nem a circuncisão é coisa alguma. Nem circuncisão. O que é importante? Ser uma nova criatura. Isso é importante. Importante é você começar a mudar. Importante é você reconhecer os seus erros e mudar, ser transformado. Você ler as Escrituras e se sentir confrontado e mudar o seu comportamento. Não tem sentido você assistir a escola bíblica dominical comigo e você não colocar em prática. Isso não vai para o teu currículo espiritual. Vai ser sinônimo de condenação para você. Então você tem que ouvir e colocar em prática. O que realmente importa não são as coisas exteriores, mas se você nasceu de novo e é uma nova criatura. A circuncisão era, assim como o batismo, um sinal exterior e um selo disso. E vai ser um momento especial batizar o Alice e a Ingrid. Especial. Nós vamos poder, através da graça do Senhor, selar esses irmãos com o selo do Senhor. A circuncisão do corpo simbolizava a circuncisão do coração. Semelhantemente, o batismo com água simboliza a lavagem do teu ser. E é o selo como se você fosse uma nova criatura. Algo que acontecia, por exemplo, em especial em décadas anteriores, em que quando a menina fazia 15 anos, ela passava por um baile em que ela era apresentada à sociedade. Algo que perdeu tanto o valor nos dias de hoje. Porque hoje a gente vê tantas meninas com 15 anos que já tem filhos, já tem uma vida sexual ativa e está tudo certo. Isso perdeu o sentido, mas naquela época tinha sentido.
É uma tragédia lamentável que as pessoas se confundam tanto em sua maneira de pensar, a ponto de substituir a coisa pelo sinal. Engrandecendo uma cerimônia física às expensas da mudança do coração e fazendo da circuncisão ou do batismo um meio de salvação em vez de uma nova criação. Batize-se. Se especialize, participe dos rituais da igreja, mas entenda que o importante mesmo é você ser uma nova criatura. A circuncisão e o batismo são coisas da carne, cerimônias externas e visíveis realizadas por pessoas. A nova criação é um nascimento do Espírito, é um milagre interior, invisível, realizado por Deus. O que você vier fazer aqui na Terra é passageiro. Notícias, elas somem. A gente tinha tanta mensagem nos jornais sobre o petrolão, sobre mensalão, sobre não sei o quê. Quando entrou a notícia da pandemia, tudo isso parou de ser falado. As coisas aqui na Terra são temporais. Mas, pastor, você falou antes do intervalo que eu tenho que praticar boas obras. Você tem que praticar boas obras. Mas você as pratica não para o conceito terreno. Você pratica para glorificar ao Senhor. E isso tem valor eterno. Quando você se dedica. Quando você olha para o teu irmão. Você está mostrando para este mundo caído e pecaminoso que há um Deus. E isso tem valor. No decorrer da história, o povo de Deus, ele tem se inclinado a repetir este erro e talvez a sua história cristã seja recheada de exemplos como esse. Coisas externas tomando lugar à importância de coisas internas e espirituais. Temos rebaixado uma religião que nasceu como algo do coração a uma exibição superficial e externa. E Deus, repetidas vezes, tem enviado seus mensageiros para reprovar e reclamar esse tipo de religião. Uma das passagens mais contundentes para mim no Ezequiel, está lá em Ezequiel, em que Deus fala: eu tenho nojo dessas festas que vocês fazem. Vocês honram-me com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Essa foi a grande falta do povo de Israel nos séculos 8 a.C. Isaías 29:13, abre aí. Entenda que Deus, ele sempre envia alguém para te chamar a atenção. No Antigo Testamento ele enviava profetas. Hoje envia pessoas como eu para falar para você. Isaías 29:13. Assim diz o Senhor: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio do povo. Obra maravilhosa não é bênção não, tá? Obra maravilhosa no meio deste povo. E sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos sábios perecerá e a prudência dos prudentes se esconderá. O profeta Isaías fala que o pau vai continuar cantando. Jesus aplicou essa passagem aos escribas e fariseus, Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Versos 6 e 7.
Marcos, capítulo 7, versos 6 e 7. Respondeu Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós. Que Isaías? Isaías 29, 13. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Um formalismo religioso semelhante marcou a igreja medieval antes da Reforma. O mesmo se deu com a religião anglicana no século XVIII, até que dois homens, em especial John Wesley e Whitefield, nos devolveram o Evangelho. E muito igrejismo contemporâneo faz o mesmo. Não passa de uma exibição seca, enfadonha e morta, principalmente exterior. As pessoas, elas entram na igreja e saem da mesma maneira que elas entraram, talvez pior. Realmente é da natureza do homem caído recusar o que é real, interior e espiritual. É muito mais fácil eu criar uma religião fake, uma religião de aparências, porque é muito mais fácil você seguir do que eu falar que você precisa mudar, exigindo de você coisas apenas externas e cerimônias. Você vai se sentir melhor. Às vezes as pessoas falam: por que não coloca tal fulano para fazer tal coisa? Não, a pessoa não está pronta. Não, mas vai ser melhor. Não está pronto. Não é a hora. Não é o momento. As coisas exteriores pouco importam em comparação com a nova criação, o novo nascimento. Coisas exteriores não valem nada se comparadas às coisas interiores. Sim, as cerimônias têm valor, desde que elas não sejam equiparadas ao interior. Ela tem que ficar aqui embaixo. Enquanto está aqui embaixo, beleza. Está cumprindo o seu papel? Ótimo. Mas fica aqui embaixo, porque o que importa é a mudança interior. A essência é o interior. As formas externas de nada valem se falta o interior. Aí sim, essas cerimônias, avalizadas pelo teu coração convertido e como uma nova criatura, fazem com que esses símbolos, essas ordenanças, elas passem a simbolizar algo, Santa Ceia, algo tão importante. Se você faz de uma forma mecânica, é abominação. Agora, se você entende, quando você come o corpo, come o pão, é como se você estivesse comendo o próprio corpo de Cristo. Você toma o cálice de suco de uva, é como se você estivesse participando dos sofrimentos dele. O batismo, mesma coisa. Quando você entende que aquilo ali não é só você entrar numa água, numa piscina. É algo muito mais, é algo que transcende o espiritual. Você declara para Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, para a igreja reunida na terra e também para Satanás e todos os seus demônios, que você, a partir daquele momento, você é uma nova criatura. Mas primeiro aquilo tem que ter nascido dentro do seu coração. Nós falamos primeiro se o importante é o exterior e o interior. A segunda pergunta é: procede do homem essas coisas ou procede de Deus? Nossa segunda pergunta é se a essência da religião cristã, ela é humana ou divina? Em outras palavras, ela é fundamentalmente uma questão do que eu faço por mim mesmo ou que Deus fez por mim. Lembra que nós estamos trabalhando com paralelos. Nós temos ações aqui e o interior. Agora nós estamos apresentando o humano e o divino. Eles estão em pé de igualdade? O seu sim a Jesus, que é exigido, ele está em pé de igualdade com a ordenança de Deus? Ao se concentrarem na circuncisão, os judaizantes cometeram outro erro, pois a circuncisão não era apenas um ritual exterior e físico, ele era também uma obra humana, realizada por um ser humano.
em outro ser humano. E por ser algo humano, é passível de falhas, é passível de erros. Mais do que isso, e como símbolo religioso, a circuncisão obrigava as pessoas a guardarem a lei. É necessário, diziam os judaizantes, circuncidar-vos e determinar segundo a lei de Moisés. Está lá em Atos 15:5. Para você ser salvo, você tem que se circuncidar. E se você se circuncida, você também tem que guardar toda a lei, todo o cerimonial. A condição de que eu, como pastor, sou alguém especial, sou ungido de Deus, eu não toco no chão porque eu sou santo, não. O véu se rasgou. Eu sou apenas um instrumento do Senhor para te ajudar, para te guiar. A figura do bom pastor é Ele. Eu sou um auxiliar dele que vou guiando você. Olha, não vai por esse caminho, vai pelo outro. Mas quem faz é Ele, não sou eu. Não é a minha igreja, não é a nossa igreja, é Ele. Aqueles homens insistiam na obediência à lei, porque criam que a salvação do homem dependia dela. Sua ideia do caminho da salvação era que a morte de Cristo era insuficiente. Quando você coloca outros elementos, você está dizendo, não é suficiente a morte de Cristo. Que é isso, pastor, você está exagerando? Não estou. A sua religião era uma religião humana. Respeite as outras religiões. Budismo, islamismo, tantas outras. Mas entenda que essas religiões, elas são humanas. Elas procedem de ensinamentos de homens. Se você for estudar um budismo, você vai ver que os preceitos dos budistas são ótimos. Mas são coisas de homens. Se você for no hinduísmo, em especial nos discursos de Gandhi, são conceitos ótimos, mas são humanos. Se você comprar uma folhinha daquela religião chamada Seishonoye, raio de luz, você vai ver ensinamentos ali ótimos, mas são ensinamentos de homens. A religião deles era humana. Ela começava com uma obra humana, circuncisão, e continuava com mais obras humanas, obediência à lei. Paulo desafia este ensinamento e até os impugna e os desmascara. Eles não podem seriamente crer que a salvação seja uma recompensa pela obediência à lei. Argumenta que nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Quando aqueles homens são observados na sua circuncisão, o que se observa é que eles não conseguem guardar a lei. Porque a palavra de Deus diz que se você errar em um ponto da lei, você errou em todos. Então aqueles homens têm o sinal, mas continuam perdidos. A salvação, ela não pode ser merecida. Por que então eles ainda insistem em obras meritórias? Chama-se meritocracia. Eu ganho pelo que eu plantei. Pastor, você já falou antes do intervalo que eu tenho que semear para colher. Mas eu não estou falando de salvação. O ponto é esse. O ponto é a salvação. Se aqueles homens falassem que eles tinham que ser pessoas tementes à lei, com o objetivo de simbolizar a sua verdadeira salvação já concedida, tudo bem. O problema é que eles falavam que aquilo aí tinha que ser, estava em pé de igualdade. Lembra que eu coloquei? Não pode ter o pé de igualdade. As tradições não podem ser iguais nem superiores. Eles fazem isso somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. E o que há na cruz de Cristo que enraivece o mundo e incita a perseguir aqueles que o pregam? Exatamente. Cristo mostra, através do seu sacrifício, Gálatas 3,13,
que todos nós padecemos, carecemos deste sacrifício, porque nós somos pecadores. Você não pode olhar no teu espelho e falar como eu sou bom, eu mereço. Não, você não merece. Procede tudo de Deus. E as pessoas odeiam isso. Ódio mortal de você ser confrontado como uma pessoa ruim. Eu gosto de falar do outro. O outro não presta. O outro pecou. O outro vai para o inferno. Eu não. Mas a cruz de Cristo fala: sem mim nada podeis fazer. A cruz nos diz algumas verdades desagradáveis acerca de quem? De mim e de você. Ela mostra quem nós realmente somos. Somos pecadores e sem Cristo nós estamos debaixo da maldição de Deus. E pior, minhas obras não podem me salvar. Se eu entregar todos os meus bens, o apóstolo Paulo fala, se eu entregar todos os meus bens para os pobres, se eu viver minha vida inteira em prol do próximo, se eu não tiver amor, não vale nada. A cruz nos diz algumas verdades desagradáveis acerca de nós mesmos, isto é, que somos pecadores e que Cristo assumiu o nosso pecado e maldição, exatamente porque não havia outra forma de nós sermos livres dos nossos pecados. Se pudéssemos ser salvos através das nossas próprias obras, circuncisão, batismo e qualquer coisa que seja, não haveria cruz. Deus, Pai, seria insano em sacrificar o seu filho quando havia outra alternativa. Toda vez que olhamos para a cruz, parece nos dizer: eu estou aqui por sua causa. E o seu pecado que estou assumindo é a sua maldição que estou sofrendo, é a sua dívida que estou pagando e a sua morte que estou morrendo. É assim que você tem que entender quando você olha para a cruz. Quando você olhar para a cruz, você tem que imaginar Jesus Cristo falando: eu estou aqui por sua causa, pelo seu pecado, pela sua língua grande, pelo seu jeito de agir. Eu estou aqui por sua causa. Nada na história ou no universo diminui tanto o nosso tamanho como a cruz. João Batista, quando vê o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele fala: que eu possa cada vez mais diminuir, para que ele possa crescer. Enquanto você achar que você é grande, que você é suficiente, Deus não brilha na sua vida. Você vai colher para a carne. As pessoas vão olhar para você e falar assim: como você é bonzinho, como você é sábio, como você toma decisões corretas. Mas no interior, você sabe que você está totalmente fora do prumo de Deus. Nada na história ou no universo diminui tanto o nosso tamanho como a cruz. Todos nós temos ideias exageradas a nosso próprio respeito, especialmente no que se refere à justiça própria. Ah, eu não sou tão ruim assim. Eu não faço isso. Eu não faço aquilo outro. Esse pensamento, ele passa na minha mente e na sua mente, até que você visite um lugar. Não é Paris, não é Londres, não é Nova York, não é a Chapada Diamantina, mas é quando você visitar o Calvário. Quando você visita o Calvário, você sabe que você não é tudo isso. E você descobre quem você realmente é. É lá, aos pés da cruz, que você volta ao seu tamanho normal. Não inchado, mas no tamanho certo, pequenininho. E é claro que ninguém gosta disso. Quando a palavra confronta você, eu sei que você não gosta. Eu não gosto. Eu prefiro entender que está tudo certo, que a minha vida é um caminho correto e que está tudo bem, não tem nada a ser mudado. Tem sim. Nós não gostamos disso.
As pessoas sofrem com a humilhação de se verem como Deus as vê e como elas realmente são. Preferem suas confortáveis ilusões, por isso evitam a cruz. Por que as pessoas te rejeitam? Porque as pessoas estão vendo Cristo em você. E se as pessoas te aprovam? É porque elas não estão vendo Cristo em você. É uma dura realidade. Quer dizer que eu tenho que ser odiado, pastor? É. Não odiado por você ser ruim, mas odiado por você ser bom. Por você exceder as medidas do que o mundo diz que tem que ser. Você tem que ser chamado de louco, para que as pessoas possam identificar Cristo em você. As pessoas preferem suas confortáveis ilusões, por isso evitam a cruz. Elas constroem um cristianismo sem cruz, que lhes garante a salvação pelas obras e não Jesus Cristo. Não se opõe ao cristianismo. Os homens, seres humanos, não falam, não, eu não gosto do cristianismo. Contanto que não seja pela fé de Cristo que eu tenha que viver. O Cristo crucificado, a dor, o sacrifício, o altruísmo, o abandono dos desejos, e isso as pessoas detestam. E os pregadores que pregam o Cristo crucificado? Você está falando dos pastores, pastor Paulo? Não. E aqueles que pregam com as suas vidas? Você. Elas se opõem, ridicularizam e perguntam: por quê? Por causa das feridas que ele provoca no orgulho humano. A atitude do apóstolo Paulo opunha-se totalmente a essas ideias de você acomodar o evangelho, o cristianismo aos desejos das pessoas. Gálatas 6,14 ele fala: mas longe esteja de mim me gloriar, me engrandecer, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. No que você pode se gloriar? Na sua humilhação. Você pode se gloriar por Deus ele revelar a podridão do seu pecado. Mas mais que isso, porque teve Deus, através da figura de Cristo, que é Deus, que morreu por você para te resgatar. Para Paulo, a cruz não era uma coisa na qual ele procurava fugir, mas sim motivo de orgulho. A verdade é que não podemos nos gloriar em nós mesmos e na cruz simultaneamente. Ou você engrandece a si, ou você engrandece a cruz. Ou você se humilha, ou você se exalta. Se você se exalta em si mesmo, na sua capacidade de se salvar, jamais a ação de Cristo vai agir na sua vida. Só quando nos humilhamos e nos reconhecemos como pecadores que merecem o inferno, deixaremos de nos gloriarmos a nós mesmos. Fugiremos para a cruz em busca da salvação e passaremos o restante dos nossos dias exatamente nesta busca do Senhor. Como consequência, acontece uma coisa: você e o mundo deixam de andar juntos. Você e o mundo passam a ser separados. Um foi crucificado para o outro. Ou você vive para a sua carne, ou você vive para o seu espírito. Ou você semeia para a sua carne, ou você semeia para o seu espírito. Eu lembro que quando eu jogava futebol, ainda quando pequeno, tinha os fortes e tinha os café com leite. O café com leite era aquele que não fazia, nem atrapalhava. Estava ali só para fazer número. Você não pode ser um cristão como esse. Você não pode ser um cristão não praticante. Não existe isso. E eu creio que já te dei elementos suficientes para você encerrar a sua manhã. Talvez ir para o seu quarto antes de almoçar, antes de preparar alguma coisa e pedir perdão a Deus
pelo teu agir e pelo teu proceder. Senhor, em nome de Jesus, queremos colocar a nossa vida nas tuas mãos, pedindo a ti que o Senhor nos abençoe. Que nós possamos ser constrangidos pelo teu Espírito a não nos gloriarmos em nós mesmos, mas que nós possamos ser mudados e transformados à tua imagem e semelhança. Me coloco na frente, Deus, como o pior dos pecadores. Careço da tua justiça, careço da tua graça. Oro em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.